Dona Clara, aos seus 70 anos, sentia o peso da solidão como um manto pesado sobre seus ombros. Viúva há 5 anos, sua casa antes um burburinho de vozes e risadas, agora ecoava apenas o silêncio. Cada cômodo parecia amplificar o vazio que sentia no peito. O cheiro de café pela manhã não trazia o mesmo calor. E as tarefas diárias, outrora cumpridas com alegria, agora eram apenas rituais sem propósito. Por mais que tentasse, a falta de um novo sentido de vida a consumia, uma ferida aberta que nem mesmo sua fé inabalável parecia conseguir cicatrizar totalmente. Seus dias se arrastavam, longos e monótonos, e a imagem de seu marido, Pedro, pairava em cada canto, lembrando-a do que havia perdido. Um nó na garganta era sua constante companhia, e as lágrimas, muitas vezes, vinham sem aviso, molhando seu rosto envelhecido. Clara se lembrava de uma vida cheia, rica em amor e afeto. Cresceu em uma família grande, casou-se jovem com seu amado Pedro e juntos construíram um lar feliz, preenchido pelos filhos, netos e muitos amigos. Sua cozinha era o coração da casa, sempre cheia de aromas deliciosos e conversas animadas. Mas com o passar dos anos, os filhos seguiram seus caminhos, o que era natural e esperado. E a partida de Pedro deixou um vácuo imenso. A cada foto antiga que via, a cada lembrança que ressurgia, a saudade apertava, transformando a alegria do passado em uma pontada aguda de tristeza no presente. A solidão era uma sombra constante, seguindo-a de um cômodo para outro, sussurrando em seus ouvidos que sua época de ser necessária havia terminado. Era uma dor que ia além da ausência física, era a ausência de um propósito. Noites a fio, Dona Clara se pegava encarando o teto com o coração pesado. O medo de se tornar um fardo, de se apagar lentamente como uma vela, a assombrava. Será que minha vida não tem mais utilidade, meu Deus? Ela murmurava, sentindo o peso da desesperança. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, molhando o travesseiro. A fé, que antes era uma rocha firme, agora parecia um fio tênue, quase rompido pela dor. Ela lia a Bíblia, orava, mas as palavras pareciam distantes e a consolação divina demorava a chegar. O vazio não era apenas a falta de companhia, era uma crise existencial, uma pergunta profunda sobre o seu lugar no mundo. O silêncio da casa não era apenas ausência de som, era o eco de suas próprias dúvidas, de sua alma cansada, clamando por um alívio que parecia nunca vir. Clara tentou de tudo para afastar a tristeza. Inscreveu-se em aulas de artesanato, mas as agulhas em suas mãos pareciam pesadas e as cores sem brilho. Tentou jardinagem, mas as flores, apesar de bonitas, não enchiam o vazio. Visitava amigas, mas as conversas, embora agradáveis, não tocavam a profundidade de sua dor. Ela sorria, acenava, fingia, mas ao voltar para casa, o silêncio a engolia novamente. Cada tentativa frustrada a afundava ainda mais em sua solidão, reforçando a ideia de que nada poderia preencher aquele buraco no peito. As barreiras eram invisíveis, mas poderosas. A falta de energia, o desânimo que corroía sua vontade e a sensação de que havia esgotado todas as opções. A paz que tanto buscava parecia um oásis inalcançável no deserto de sua alma. Uma noite exausta de lutar sozinha, Clara se ajoelhou ao lado de sua cama, com o coração em frangalhos. Não havia mais palavras polidas, apenas um choro sincero e um grito mudo para Deus. Senhor, não aguento mais. Me ajude, me dê um sinal, um propósito, qualquer coisa que me tire desse desespero. E ela suplicou entre soluços. Naquela entrega total, algo começou a mudar. Sentiu uma leve brisa, um calor no peito. Pegou sua Bíblia, as páginas amareladas entre os dedos trêmulos, e abriu-a sem rumo. Seus olhos caíram em Mateus 25:40. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aquelas palavras ressoaram em sua alma como um sino distante, um bálsamo para sua ferida, um refúgio seguro.
em meio à tempestade. As palavras da Bíblia foram um clarão em meio à escuridão. O coração de Clara, antes endurecido pela dor, começou a amolecer, a se encher de uma esperança sutil, mas real. Uma ideia brotou em sua mente como uma semente plantada em solo fértil. Suas mãos, que antes se sentiam inúteis, eram as mesmas que preparavam os quitutes mais deliciosos para sua família. E se ela pudesse usar esse dom para servir aos pequeninos irmãos de Jesus? Naquele momento, a solidão começou a ceder lugar a uma chama de entusiasmo. A voz de Deus, que parecia tão distante, agora soava clara em seu coração, não em palavras audíveis, mas em uma profunda convicção. A luz da fé se reacendeu, mais brilhante do que nunca, e uma nova perspectiva se abriu: o serviço ao próximo. Com o coração pulsando uma nova energia, Dona Clara agiu. Ligou para o abrigo de crianças e idosos de sua cidade, oferecendo-se para cozinhar uma vez por semana. A voz da coordenadora, cheia de gratidão e surpresa, confirmou o milagre que Deus operava. No sábado seguinte, sua cozinha, antes um símbolo de silêncio, encheu-se novamente de aromas de bolos e pães quentinhos. Ela cantava hinos enquanto amassava a massa, lágrimas de alegria escorrendo em seu rosto. Ao chegar no abrigo, o sorriso das crianças e o olhar agradecido dos idosos, ao saborearem sua comida, foram um presente divino. Aquela primeira refeição no abrigo não foi apenas comida, foi amor, foi esperança, foi a mão de Deus agindo através de suas mãos. Aquele dia marcou o fim de seu vazio e o início de uma nova e gloriosa jornada. A vida de Dona Clara floresceu. A cada pão assado, a cada bolo decorado para o abrigo, seu coração se enchia de uma alegria contagiante. Ela descobriu que o verdadeiro sentido da vida não estava em receber, mas em dar. O vazio profundo que antes a afligia foi completamente preenchido por um amor transbordante, pela gratidão nos olhos de quem recebia seu carinho. Sua fé não era mais um fio tênue, mas uma corrente poderosa, firmemente ancorada na certeza de que Deus a estava usando de uma forma linda. A solidão se dissipou, substituída por novas amizades e um senso de comunidade. Clara agora não era apenas uma viúva em sua casa silenciosa. Era uma serva dedicada, uma avó para muitos e uma testemunha viva da bondade de Deus. Ela havia encontrado a paz, não na ausência da dor, mas na presença de um propósito divino. Hoje, a casa de Dona Clara é um lar novamente, não com a mesma agitação do passado, mas com a quietude de um propósito renovado e o aroma de esperança. Seus olhos brilham, sua voz tem a doçura de quem encontrou a verdadeira felicidade. Ela aprendeu que, mesmo na idade avançada, Deus tem um plano para cada um de nós e que nossas habilidades mais simples podem ser instrumentos poderosos em suas mãos. A história de Dona Clara nos lembra que a fé, a oração e a disposição para servir podem transformar a dor mais profunda em alegria transbordante. Nunca é tarde para encontrar um novo propósito. Nunca é tarde para permitir que Deus use você. De onde você está ouvindo essa história? Que ela inspire seu coração e o motive a descobrir o que Deus tem guardado para você. Se essa história tocou seu coração, compartilhe essa mensagem.